Olá pessoal, começa agora mais uma videoaula do nosso canal Aprenda a Língua Portuguesa. E aconteceu que mais uma vez ocorreram problemas técnicos que obrigaram nossa aula a demorar um pouquinho mais a ser postada. Por isso nós pedimos desculpas. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas e principalmente agradecemos àqueles que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado, vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Lembramos ainda que já temos uma fanpage funcionando no Facebook. Bem, nessa aula, prosseguindo o assunto de linguística textual, vamos falar sobre a coerência textual. A coerência textual é uma característica importante do bom texto, ligada à possibilidade de se estabelecer um sentido para o texto. Sendo assim, é um atributo importante da redação que você vai fazer na tua prova de concurso. No caso da parte de interpretação de textos, a coerência textual é um parâmetro importante para vocês avaliarem o texto que vocês vão analisar e vão ter que interpretar na prova que vocês fizerem. A coerência textual estabelece uma relação lógica entre contextos, situações e fatos, de modo que o sentido do texto surge como consequência. Por isso, primeiramente na prova de redação de concurso, eu quero convidar vocês a prestar atenção no encadeamento de ideias, em especial na prova do Enem. O Enem vai avaliar a sua capacidade de selecionar, organizar e interpretar informações, fatos e argumentos em defesa de um ponto de vista. No caso, é avaliado na competência 3. Cada argumento que você selecionar, seja dentre os textos motivadores, seja do repertório de textos que você já tiver na hora em que você for fazer a tua prova de redação, devem ser coerentes com o tema proposto, assim como com a conclusão do texto, sendo que a conclusão é avaliada na competência 5. Tudo isso deve estar coerente com o ponto de vista que você escolheu para defender. Muitos teóricos da linguística textual defendem que a coerência textual é a continuidade de sentidos entre as ideias expostas. Segue um quadro com um exemplo de um texto onde não há coerência textual, porque não há continuidade de sentidos. Ana Luísa tem um cachorro. O cachorro é peludo. Os pelos são alérgicos. Certos tipos de perfume também são alérgicos. Armas de fogo, mesmo não sendo alérgicas, são muito perigosas. Mas perigo mesmo é gostar de alguém sem ser correspondido. Temos aí um conjunto de frases desconexas, sem sentido. Chega a ser difícil se considerar tudo isso um texto. Agora vamos discutir os diversos tipos de coerência textual. Lembrando que na prova de redação, o candidato tem que estar atento a cada um deles. Se não houver coerência textual na tua redação, a tendência será você perder pontos na prova. Para tanto, vamos usar a palavra de alguns teóricos, como Ingoldor Koch, Van Dyck Kint. Vamos lembrar que em alguns casos nós temos um problema de incoerência local, mas a coerência do texto como um todo existe. Segue um quadro com um exemplo disso. Para entendermos alguns casos em que não há aparentemente uma coerência local, mas sim uma coerência global, vamos dar como exemplo a letra da música Admirável Gado Novo, de Zé Ramalho. Num trecho da música, há a frase: a arca de Noé, o dirigível, não voa nem se pode flutuar. Quem ouve essa frase tem a tendência a chamar isso de besteira. Afinal de contas, ambos flutuam. E o dirigível voa sim. Mas se lermos a letra da música como um todo, encontraremos uma outra frase. É duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber. Essa frase fala da realidade dura dos trabalhadores da atualidade, que trabalham muito, mas ganham muito pouco. A continuação dessa frase mais adiante é: e ver que toda essa engrenagem já sente a ferrugem lhe comer. Frase essa que quer dizer que a estrutura social está desgastada. E essa frase é equivalente àquela frase que parece ser incoerente, dizer que tais artefatos não voam nem flutuam.
Mas isso quer dizer que os avanços da tecnologia não vão muito longe enquanto não se resolver a estrutura social. A coerência semântica refere-se à relação de significados entre os elementos da frase. Isso na sequência de um texto. Também pode ser o significado dos elementos de um texto de acordo com a coerência global. Para dar um exemplo de um texto em que não se verifica uma coerência semântica, segue um quadro. João tem uma bela máquina em casa. É sua esposa, que além de belíssima, ama o marido e não o troca por outro homem. Chamar a mulher de máquina é incoerente, afinal de contas, mulher não é hipônimo de máquina, muito menos se pensarmos que o período ainda se refere a sentimentos humanos. Em 1990, Pelé fez o gol mais marcante e bonito de sua carreira. Como assim? Em 1990, Pelé já havia encerrado a carreira. A tartaruga estava com inflamação nas penas. Como assim? Desde quando tartaruga tem penas? O acidente de Mariana destruiu a vida marinha dos rios. Será que preciso falar? Como assim? Vida marinha dos rios. Vida marinha é do mar. A coerência sintática refere-se aos conectivos que são usados no texto, como pronomes, elementos de ligação como conjunção e por aí vai. Para dar exemplos de alguns textos em que não existe a coerência sintática, segue um quadro. Ana Maria estava muito feliz, mas pulou de alegria. Quando alguém está feliz, espera-se de fato que essa pessoa pule de alegria. Assim sendo, não é coerente se usar uma conjunção adversativa como mas. O cantor estava afônico, por isso cantou tranquilamente. Aqui o texto é incoerente pelo motivo oposto ao texto anterior. Se alguém está afônico, não se espera que esse alguém cante tranquilamente, de modo que o certo seria se usar uma conjunção adversativa, jamais uma conjunção explicativa ou causal do tipo por isso. O meu sapato estava apertado, logo não precisei trocar. Claro que nesse caso nós não usamos uma conjunção conclusiva como logo. A coerência estilística estabelece que para se produzir um texto é necessário se seguir um estilo, formado por elementos linguísticos como frases, palavras, etc. Todos esses elementos devem ser pertencentes ao mesmo estilo ou registro linguístico. Por isso quero convidar que vocês, numa prova de redação, evitem o uso de gírias. Isso pode contar como exemplos de incoerência estilística. Para dar alguns exemplos de incoerência estilística, vejam o quadro que se segue. No canteiro de obras, o operário João da Silva, feliz com sua promoção, disse para o companheiro: "Como estou feliz! Por isso, pagar-lhe-ei uma cerveja." Esperar que um operário de obras falasse dessa maneira seria forçar muito a barra. É dificílimo se usar mesóclise na nossa língua, ainda mais um operário de obras. E um pouquinho menos difícil seria esperar que ele falasse estou ao invés de tô. Outro exemplo. O padre falou na missa: "Presto agora minha homenagem a esse grande homem que acaba de fechar o paletó de madeira." Será verdade que um padre usaria esses termos? Difícil, né? Esses são exemplos claros de incoerência estilística. Bem, nessa aula nós falamos sobre coerência textual, que está ligada à capacidade de se estabelecer um sentido para o texto. E na próxima aula nós vamos discutir algumas questões de provas de concurso e vestibular. E o Aprenda a Língua Portuguesa vai continuar ajudando vocês a fazerem sua prova de concurso e vestibular. Muito obrigado e aguardem a próxima aula.